Fala turma, primeiríssimo vídeo para a gente ver a introdução, como que a AWS é organizada, tá? Vejo vocês logo após a vinheta. Então vamos lá, pessoal. O que é a AWS? A AWS basicamente é uma plataforma de nuvem, tá? Eles oferecem servidores, serviço de armazenamento, né, de arquivos na storage, fornece serviços de rede, né, de mensageria e muitos outros, tá? A AWS ela nasceu de dentro da Amazon e basicamente a Amazon.com que a gente conhece, a AWS basicamente é a empresa responsável pela tecnologia da Amazon, responsável por fornecer infraestrutura para hospedar e disponibilizar a própria loja online deles, que é a Amazon.com. Tá? Isso daí aconteceu mais ou menos em meados de 2003, quando a AWS nasceu, e ela ficou de 2003 até 2006 somente fornecendo infra para hospedar a loja. Em 2006, a AWS popularizou, né, abriu ali para a população o fornecimento de infraestrutura via modelo Pay As You Go, né, que é o modelo pague conforme o seu uso. Eles iniciaram essa demanda oferecendo o serviço de S3, né, que é o serviço de armazenamento no formato de objeto, né, de arquivos em si. É o serviço mais antigo que a Amazon tem, praticamente. Então, bora lá, pessoal. Bom, depois dessa breve história, né, desse resuminho aí que eu passei para vocês, estou compartilhando aqui a minha tela, que agora a gente vai entrar lá no site da AWS. Então, aqui no Google, digita AWS, vamos entrar no site deles. Café é bom demais, né, pessoal? Café é combustível, né? É o que eu sempre falo. Então, aqui no site deles, quando você vem em Descubra AWS, aqui no canto direito, infraestrutura global, você consegue ver o mapa global de toda a rede de distribuição de infraestrutura da AWS, tá? Então, é dessa forma que eles provêm infraestrutura, né? Que eles oferecem infraestrutura para o público. Como que eles são organizados? Em regiões e zonas de disponibilidades, ou AZ, né, por bem dizer. O que é uma zona de disponibilidade? É um data center. Então, data center é aquela salinha cheia de servidores, suítes, cabeamento organizado, refrigeração, e só entra o pessoal autorizado ali, né, daquele data center para conseguir fazer as manutenções, as trocas, as devidas correções ali para manter tudo aquilo funcionando e sempre disponível, tá? Cada AZ na AWS tem um data center dentro. Então, se você pegar aqui, por exemplo, a região central, na região do Canadá, você vai ver que eles têm 3 zonas de disponibilidade e também já tem aqui o ano de lançamento, né, que foi em 2016. Ou seja, dentro da região do Canadá, a gente tem 3 data centers. Então a gente consegue deixar a nossa aplicação disponível em 3 data centers diferentes, né? No data center 1 ou a Z1, na Z2 e na Z3. Se porventura vier acontecer alguma coisa com a Z2 ou a Z1, tem a Z3 com a cópia da nossa aplicação disponível, tá? Isso daí é um conceito muito importante que a gente chama de alta disponibilidade ou redundância na tecnologia. E conforme você vai navegando, se você for para as outras regiões, ó, no México, a gente tem a região do México que fica nesse ponto aqui. Essa região tem 3 zonas de disponibilidade, foi lançada em 2025. Tem a região de Ohio dos Estados Unidos, tem a região de Oregon, ó, aqui já tem 4 zonas de disponibilidades, aqui tem 3 zonas. A de Virgínia, que geralmente é uma das mais conhecidas, né? Ela tem 6 zonas de disponibilidades e a região de Virgínia é conhecida pelos lançamentos de novos serviços que a AWS disponibiliza. Então, assim, se tem um serviço novo de IA, ou de armazenamento, ou de algo específico, eles lançam geralmente primeiro na região de Virgínia, né? Cada região tem o seu código ali, eles lançam nessa região. Então, se você quiser utilizar desse serviço, você tem que ir lá na sua console, mudar para a região de Virgínia, utiliza o serviço e depois eles vão populando para o restante ali das outras regiões
ao redor dos continentes ali, tá? Basicamente é isso. Bom, mas a pergunta central é: o quanto isso custa, né? Se eu vejo uma empresa americana, multinacional, né, oferece data centers ao redor do mundo para prover infraestrutura para a população, principalmente ali para as empresas, eu já penso que isso aí vai custar caríssimo, né? Então, quanto custa hospedar a minha aplicação, hospedar o meu site ali em algum serviço da AWS, tá? Então, se a gente voltar aqui no site deles, na guia de preços, existem diversos modelos de precificação, né, até os mais novos, mas o mais conhecido é esse aqui, ó, pagamento conforme o uso, ou como a gente gosta de chamar, Pay as you go. E o que que isso aqui é, basicamente? Você paga só conforme o uso daquele serviço. Então, cada serviço ele é precificado de uma forma diferente porque funciona de um jeito diferente. O serviço de S3, por exemplo, como que ele funciona? Você cria um local para armazenamento, como se fosse uma pasta, né? Que se chama bucket. E se você cria esse bucket e não coloca nada lá dentro, basicamente você não paga nada. Ele sai de graça. A partir do momento que você vai subindo conteúdo, né? Que você vai subindo arquivos para esse bucket, porque o S3 ele é um serviço de armazenamento de arquivos, né? De objeto. Se você for subindo arquivos, você vai pagar pelo uso, né? Então, geralmente, a cada giga subido ali para o seu bucket, você vai pagar na casa dos centavos. Então, isso daí também varia de região para região. Já o serviço de EC2, que é um serviço bem conhecido também, de computação, né? Você cria máquinas virtuais ali na AWS, você só paga enquanto essa máquina está ligada. Então, né, se você criou a máquina, se você deixou ela ligada pelo período de 12 horas e depois você desligou na madrugada e religou no outro dia, você só vai pagar o período que ela ficou ligada ali, né, esse período de 12 horas. Mas a AWS ela tem mais de 200 serviços, cada um com um propósito diferente, cada um resolve um problema diferente ali na área da tecnologia, né? Seja segurança, seja desenvolvimento, seja hospedagem de software, storage, e cada um é precificado de uma forma diferente. Mas esses preços, eles podem variar de região para região. Por exemplo, a região de São Paulo é conhecida por ser uma região mais cara, né? Geralmente os serviços que a gente hospeda aqui são 40% mais caro do que hospedar num serviço criado nos Estados Unidos. Então, se eu crio uma máquina virtual, né, uma instância C2, para hospedar o meu site e ela está em São Paulo, ela vai custar 40% mais caro do que se eu subisse essa máquina em Virgínia, em Ohio, em Oregon, que fica lá nos Estados Unidos, né? Ou em alguma outra região. Bom, existem também algumas outras coisas interessantes aqui, ó, voltando em preço. Existe o nível gratuito aqui da AWS. Antigamente não tinha, né? Agora tem planos pagos também, né? Onde você paga um determinado valor e você recebe, por exemplo, aqui, ó, US$ 200 em créditos para você ir usando nos seus serviços, que geralmente é mais vantajoso, né? Mas a AWS, ela também tem os serviços que a gente chama de, que tem a categoria Free Tier. Free Tier é o quê? Você consegue explorar aquele serviço assim que você cria sua conta, né? Você recebe uma cota de Free Tier para você ir utilizando aquele serviço, mas para o serviço de EC2, por exemplo, tem modelos de máquinas específicas que você pode usar e você não paga nada. Até você esgotar o free tier. Depois você passa a pagar normalmente PS e o Go, tá? Você paga sob demanda. Para quem está pagando, né? Para quem tem ali os serviços hospedados e gostaria de saber quanto que seria mais ou menos fazer a migração de um serviço ou subir ali um EC2, subir um banco de dados, tem a calculadora também da AWS, que ela é bem prática, tá? Você consegue, essa daqui é a cara dela, você consegue criar uma estimativa e aqui tem todos os serviços que a AWS disponibiliza. Bom, assim, todos não, né? Mas tem a maioria deles e você consegue fazer uma estimativa de quanto que isso custaria para você por mês. Por exemplo, eu vou precificar aqui uma EC2, que é o serviço de computação, né, de máquina virtual. Dentro desse serviço, eu escolho aqui eu dou uma descrição, né? Por exemplo, meu site, qualquer coisa que você quiser. Eu escolho em que região que eu vou colocar essa máquina. Ponto importante é que a gente não escolhe A a Z, tá? Não escolhe a zona de disponibilidade, a gente escolhe somente a região. E cada serviço
Tem serviços que você consegue colocar em mais de um AZ e tem serviços que sobe em um AZ só. O serviço de EC2 ele sobe apenas em uma. Mas isso a gente vai falar depois, tá? Então vou manter aqui em Ohio. É uma instância compartilhada, né? Então depois eu entro mais a fundo nisso aqui também com vocês. Escolho o sistema operacional, que eu tenho Linux, Windows Server com SQL instalado, SUSE e diversos, tá? Então eu vou ficar aqui no Linux geral mesmo, sem especificar nenhum. Escolho a quantidade. Aí eu escolho o modelo, por exemplo. Escolher uma T3 Small. Aqui, pessoal, como que essas instâncias são organizadas, tá? Família e o size, né? O tamanho. Essa daqui é uma típica instância de 2 CPUs e 2 GB de memória. Aí aqui eu escolho o modelo, né, de precificação. Eu tenho como criar essa instância e manter ela sob demanda. Então eu vou pagando conforme eu deixo ela ligada, né? Cada hora ali é um valor, geralmente é centavos. Escolho se eu quero manter 100% de utilização no mês ou se eu quero é, saber quantas horas do dia eu deixo ligado ela. Ó, conforme eu vou mudando, os preços vão mudando aqui embaixo. Mas eu vou manter aqui em 100% de uso no mês. Se eu quiser também eu consigo fazer um saving plans, né? Que basicamente eu pago um valor e essa instância ela vai sair mais barata, né? Eu consigo pagar um valor antecipado, né? Isso aqui eu entro mais a fundo depois. E tem as instâncias spots, que são instâncias mais baratas, né? Ela tem um desconto e a AWS fornece e pode retirar ela de você por um determinado momento. Mas é isso. Aqui eu especifico o disco, né? O armazenamento. Vou colocar aqui, sei lá, 100 gigas. Aí aqui eu escolho se ela vai gastar com transferência de dados, se tem backup e essas coisas. E aí eu salvo. Salvando, eu venho aqui no resumo e eu sei que essa instância aqui vai me custar $12,94 por mês, né, aproximadamente. Uma instância aqui para me hospedar o meu site. E nessa calculadora, você consegue estimar toda a sua infra que você vai construir, tá? Ela é bem útil. Mas é isso, tá, pessoal? Esse foi só um primeiro vídeo para vocês verem como que a AWS é organizada, tá? Ali em regiões, em AZs, e como que os serviços são precificados. Mas para esse vídeo também não ficar tão longo, eu vou encerrar ele por aqui. E no próximo vídeo eu já vou mostrar para vocês como que vocês criam a conta de vocês, tá? É totalmente gratuita. Como eu falei para vocês, os serviços vocês só pagam pelo uso. Se você só criar a conta e não usar, não subir nada, você não vai pagar nada. É isso, pessoal. Se vocês curtiram aqui esse vídeo, só reforçando, já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal se você não for inscrito, porque esse conteúdo vai ajudar bastante gente a colocar o pé na AWS, beleza? É isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!